Maria. Por que eu tô com a mão levantada? Kelly. Gabi. Emily. Maria. Então, vamos lá, gente. Eu deixei uma listinha de exercícios com vocês, né? Para entregar essa semana. Foi difícil, Tim, porque eu soltei a lista? Não achei muito assim. Eu deixei uma listinha para entregar essa semana. De primeiro, você colocou lá. De física, isso. Eu deixei de física. De química, a lista tá chegando. Nós estamos acabando o conteúdo. Aí lembra que vocês têm aquele caderno de atividades que a gente combinou que ele vai ser entregue quando a gente acabar o capítulo? Uhum. A de química tá chegando, é a de física que eu deixei com vocês. E aí, a gente vai para o penúltimo conteúdo do livro. A gente vai precisar do livro hoje, tá? Lembra que eu falei com vocês que a gente volta pro livro? Eu acho, né? Vamos ver. E aí, gente, o que a gente vai ver hoje são a respeito de transformações físicas e químicas. Agora a gente começa a entrar na química, na questão das reações, agora a gente começa a entrar na química que vocês imaginam que são as coisas que a gente vai estudar, tá? Que até então a gente estava vendo aspectos qualitativos, ou seja, aspectos que descreviam a química ali, o que a gente ia estudar, a gente estava preparando o terreno. Agora a gente vai começar a ver o que são os aspectos quantitativos, em termos de quantidade, de reação química. A gente vai começar a definir essas coisas para poder entrar na química propriamente dito, né? E aí, gente, as transformações na química, a gente tem uma classificação que ela é feita de acordo com o que a gente vai observando em diferentes instantes de tempo e nas propriedades da matéria. Quais são esses instantes de tempo? É o sistema antes de acontecer a transformação, que a gente chama de estado inicial do sistema, e o sistema depois de acontecer a transformação, que a gente chama de estado final do sistema, tá? E aí, gente, essas transformações, elas podem ser divididas em duas. Primeiro, ela pode ser uma transformação física, tá? E o que vai ser essa transformação física, gente? Ela vai acontecer, a gente viu mudanças de estado, não viu? Uhum. E os estados a gente chama de estados físicos, não é isso? Sim. Coincidentemente, tá ligado nessa mesma palavrinha aqui. O que vai acontecer, então, na transformação física? Vai acontecer apenas mudança de aparência e não muda as propriedades da matéria. Geralmente, mas nem sempre, isso aqui é muito associado com reversibilidade, ou seja, eu posso voltar ao meu estado inicial, é uma transformação física, mas nem sempre isso funciona. Vamos lá, por exemplo, o gelo, quando derrete, ele vira água líquida, não é? Uhum. E quando ele evapora, ele vira água vapor. Eu consigo fazer o vapor voltar a ser líquido e o líquido voltar a ser gelo, não consigo? Consegue. E isso é um processo reversível, tá? E outra coisa, por que é uma transformação física? O gelo e a água, o gelo quando derrete, ele deixa de ser água, a água quando congela deixa de ser gelo? Não. Não, né? Então, por isso, desculpa, o gelo quando vira água deixa de ser água e a água quando vira gelo deixa de ser água? Não, eu não alterei as propriedades da matéria. Aqui está só mostrando que eu estou alterando o arranjo das moléculas aqui. Mas não deixou de ser água. E aqui, nesse caso, é um processo reversível. O vidro, quando quebra, ele deixa de ser vidro? Não. Mas eu consigo colar ele de volta? Consegue, vai ficar meio... Mas fica igualzinho? Não. Não, ele não é um processo reversível. Mas como ele não alterou a propriedade da matéria, ou seja, ele não deixou de ser vidro, é uma transformação física. A latinha, quando eu amasso ela deixa de ser latinha? Deixa de ser de alumínio, não altera, ela deforma
Eu não consigo voltar ela no estado inicial, mas ela não mudou as propriedades dela. Conseguiram entender isso aqui? O que é uma transformação física? Consegui. O papel, quando eu rasgo, ele deixa de ser papel? Não. Não, mas eu consigo voltar a fazer ele ser papel inteiro, igualzinho ele era antes? Não. Não. Então, tá vendo como é que essa questão do processo ser reversível é falho? Algumas vezes vai funcionar, mas nem sempre isso aqui vai funcionar. E agora, se eu queimar o papel, ele deixa de ser papel? Eu acho que muda a composição, né? Muda a composição, aconteceu alguma reação ali. E aí, então, já não é mais uma transformação física, é uma transformação química. Tá errado aqui, ó. Só copiei o slide. É uma transformação química. O que seria uma transformação química? Quando ocorre mudança de aparência e de propriedade da matéria. E esse processo, gente, ele é irreversível. Por exemplo, quando está enferrujando uma corrente, vocês podem ver, se deixar enferrujando, depois, teoricamente, ela desmancha toda e some, não é isso? Sim. É uma transformação química. Quando o palito pega fogo, o que acontece? Ele queima todo e deixa de ser palito, né? Sim. Então, é uma transformação química. Aconteceu uma reação química aqui. Uma fruta, quando ela tá verde, ela madura e ela apodrece. Eu consigo voltar a fazer ela ficar verde? Não. E ela altera a cor, ela altera cheiro, ela altera sabor e altera as propriedades, né? Sim. Quando eu cozinho um alimento, ele volta, eu consigo voltar ao estado inicial? Não consigo. E é uma transformação também irreversível e que muda a aparência. Ele deixa de estar cru para estar cozido, né? Então, isso seria o quê? Uma transformação química. Então, é só isso, gente. A gente tem que identificar o que são transformações físicas e o que são transformações químicas. Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Então, nos dois tipos de transformação, muda a aparência. Muda a aparência. Só que um muda as propriedades internas e o outro não muda as propriedades. Beleza, professor. Por exemplo, a água, quando ela congela, ela não deixa de ser água. O alimento, quando eu cozinho, ele deixa de ser um alimento cru e passa a ser um alimento o quê? Cozido com propriedade diferente, cheiro diferente. Tranquilo? Tranquilo. Vamos ver se está tranquilo, então. Marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. E aí, vamos lá, vou deixar para vocês responderem, tá? Produção de plástico a partir de petróleo. Químico ou físico? Químico. Químico. Petróleo deixa de ser petróleo, né? Tá virando outra coisa. Sim. Fabricação de fio de cobre a partir de uma barra de cobre. Físico, né? Então não vou marcar. Por quê? O cobre tá deixando de ser cobre? Não, ele só tá mudando o formato dele, né? Fabricação de coalhada a partir do leite. Não sei, porque, tipo, só tira a coalhada do leite, mas... A coalhada é o leite azedo, gente. Se azedou, mudou a propriedade. Eu tava achando... Né? Deixa eu lá. Tem coisa que fica dúvida mesmo, tá, gente? Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Físico ou químico, gente? Químico. Opa, e aí? É químico. Químico, é. Não tá mudando o negócio, não. Aí tá mudando sua aparência. Mas o sal e açúcar vai dissolver na... Não, açúcar, no caso. Vai dissolver na água. Aí... Dissolve na água? Não dissolve? Mas o que a gente aprendeu semana passada? Separa tudo. Eu consigo separar os dois e consigo recuperar a água e consigo recuperar o açúcar e consigo recuperar o sal, não consigo? Consegue. Mesmo processo de tirar o sal. Então, não é não, gente. Então é o quê? Física, né? É física. Aí a gente pode, às vezes, a gente pode primeiro pensar pelo lado da reversibilidade. Mas todo o processo de dissolução, gente, ele é um processo físico, porque eu consigo separar esses elementos depois, tá? Ok. Produção de gasolina a partir do petróleo. Físico ou químico? Químico.
Sim. Químico. Você tá mudando, né? É o mesmo dado. Prego enferrujado. Químico. Químico. Tá acontecendo uma reação química ali também. Queima da gasolina, gente. Químico. Químico também. Toda vez que vocês virem essa palavrinha queima ou combustão, é químico, tá? Fotossíntese realizada pelas plantas, gente. Químico. Químico também. O que a planta faz, gente? Ela pega luz, pega água, pega gás carbônico e transforma em açúcar, oxigênio. Então, tá transformando uma coisa em outra, né? Então, é um processo também químico. E agora, vamos lá. Marque quais transformações abaixo são fenômenos físicos. Amassar um papel. Físico. Sim. Físico. Físico. Aquilo, ele volta a ser papel? Não Volta. volta. Aliás, ele volta ao estado. Ele deixa de ser papel? Não. Não. Mas eu consigo voltar ao estado inicial? Não. Também não. Então a gente tem que pensar na questão da reversibilidade. Fotossíntese realizada por uma planta, físico ou químico? Químico. Químico, né? Quebrar um copo de vidro. Físico. Físico. Ferver a água. Físico. Físico. Dissolução do açúcar em água. Químico. Físico. Físico. Alguma dúvida que você quer? A gente consegue separar os dois. A gente consegue recuperar o açúcar depois. E o açúcar não perde a propriedade dele de ser doce. Então, a gente vai pensando nessas coisas aí. Alimento decompondo-se no lixo, gente. Químico. Químico. Congelamento da água. Físico. Físico. Queima do carvão. Químico. Químico. Produção de queijo a partir do leite. Químico. Químico. Transformação de tecido em roupa. Físico. Físico. Você não muda a propriedade do tecido, você só costura ele, né? Mas o tecido não deixa de ser tecido. Triturar um carvão para obter carvão ativo. Mas quando eu pegar aquele carvão e picar ele pequenininho, ele deixa de ser carvão? Não. Não. Então é físico, né? Eu tô só quebrando ele em pedacinho menor. Igual quando quebrar um copo. Aquecer uma panela de alumínio. Físico. Físico. Queimar um papel. Químico. Queima de combustível no motor dos automóveis. Químico. Azedamento do leite. Químico. Cortar um bolo. Físico. E comer um bolo. Químico. Digestão de alimentos. Químico, né? Que a gente vai transformar os alimentos em energia, em outras coisas, né? Enferrujamento de uma palha de aço. Químico. E amassar uma latinha de alumínio. Físico. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não? Então, tarefinha para nossa próxima aula. Tá bem pequenininha, tá bem rapidinho de fazer. Ok, peraí. Eu vou mandar lá no grupo também, mas vocês querem anotar de uma vez? Eu anotei aqui já. Já anotaram? Mas de qualquer maneira, eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? Então, olha só, não vai dar para a gente finalizar esse conjunto de slides, mas dá para a gente continuar. Então, a gente vai ver hoje aqui, assim, continuando, o que são as reações químicas e o que são as leis ponderais. Vocês imaginam de onde que surgiu esse estudo da química, o estudo de, né, entender esses fenômenos? Como que isso surgiu? Aqui no livro, pelo que eu entendi, tá falando negócio de Lavoisier. Não, pera. Nós vamos chegar no Lavoisier. Nós vamos chegar nele. Mas, basicamente, gente, o estudo da química e da física surgiu da necessidade de entender, de sanar a curiosidade do tipo, por que isso acontece? Vocês já se pararam perguntando isso com alguma coisa?
Eu sou muito curiosa. Eu, de pequena, controle, essas coisas, nada disso podia parar na minha mão, porque eu desmontava tudo. Eu desmontava meus brinquedos, tudo, porque tudo eu queria entender como é que acontecia. Eu fazia cirurgia de boneca para ver como é que era, porque tudo eu queria entender como é que acontecia. Eu não sei se vocês são assim. Eu sempre fui muito curiosa. E aí, o que acontece? De onde que nasceu a química, né? A gente está falando dos alquimistas, a gente está falando isso aqui de antes de Cristo, assim, de muito tempo. Ao longo dos séculos, então, gente, os estudos vieram na tentativa de obter novos materiais e na tentativa de explicar por que você conseguiu obter algumas coisas e outras coisas você não conseguiu obter, na tentativa de explicar fenômenos tipo o raio, por que tudo que a gente solta cai, né? Ele não fica flutuando, por exemplo, né? E aí os primeiros estudiosos a respeito foram chamados de alquimistas, né? Eles não tinham nome de químico, de físico, de cientista. Foram os alquimistas, que ficaram muito conhecidos, né? Que a gente associa muito, que eles queriam produzir o elixir da longa vida e a pedra filosofal. O elixir da longa vida que eles queriam produzir, o que vocês imaginam que seja isso aqui, gente? Para ficar sempre. Para viver para sempre, né? Eles tentavam e até hoje não descobriram, né? E a pedra filosofal, gente? Eu já assisti Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas não entendi isso por aí, não. Oi? Eu já assisti Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas eu não entendi para que serve isso aí. Só que a pedra filosofal do Harry Potter é diferente da pedra filosofal que eles produziram aqui. Por quê? A tentativa dessa pedra filosofal aqui veio através da junção dos elementos e eles queriam transformar tudo em um material muito valioso. Que material que vocês acham que é muito valioso, gente? Ouro? É uma coisa muito valiosa? Então, é uma moeda de troca muito valiosa, o ouro. Então, eles queriam transformar, por exemplo, eles queriam ter a habilidade de transformar qualquer material em ouro. Meio que a ideia é essa aqui. Que o cara tenta transformar em ouro. Isso. Porque no Harry Potter e a Pedra Filosofal, a ideia é que a Pedra Filosofal é o elixir da longa vida. Tanto é que quando eles destroem a Pedra Filosofal, né, que some com aquilo ali, o Nicolau Flamel morre, que, né, para quem já assistiu, né? O Nicolau Flamel morre, porque aquilo ali, teoricamente, mantinha ele vivo, mas às custas de um preço muito alto, né? E o Voldemort queria voltar à vida, então é como se fosse o elixir da longa vida. Mas aqui são coisas diferentes, tá bom? Okay. Tranquila até então? Isso aqui é mais um pouco de história, um pouco de introdução aqui, né? E aí, gente, o Aristóteles, ele tentava explicar como que as reações químicas aconteciam, como que as coisas eram formadas, e basicamente ele atribuía isso aos 4 elementos, né? A teoria dos 4 elementos, vocês já ouviram falar? Já. Quais são os 4 elementos? Ar, fogo, terra e água. Ou seja, tudo é constituído da mistura desses elementos. Então, se eu tenho alguma coisa, né, entre ar e água, ela tem característica de ser úmido. Se eu tenho alguma coisa de ar e fogo, ela tem característica de ser quente. Se eu tenho fogo e terra, característica de ser seco. Se eu tenho entre água e terra, tem característica de ser frio. Então, se eu juntar 3 elementos aqui, ar, água e terra, vai ter a característica de ser úmido e frio. Se eu juntar ar, fogo e terra, vai ter a característica de ser quente e seco. Só que hoje a gente já sabe que a gente tem de que as substâncias são formadas, né? Que são formadas por átomos, os átomos se combinam e formam moléculas, e aí, de acordo com esse agrupamento, né, de átomos e moléculas, a gente tem os comportamentos das substâncias. Hoje a gente sabe disso, mas até então eles acreditavam piamente nessa teoria dos 4 elementos aqui. Uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça, desde agora, que depois o próximo passo a gente estudar modelo atômico, é o seguinte: tá errado? Não tá errado. A gente tem teorias que explicam melhores, mas essas teorias aqui, na época, foram satisfatórias para poder explicar essas coisas aqui. Tranquilo até então?
Tranquilo. Tranquilo? E aí, então, vem o nascimento da química, né? Que ela só, porque até então a alquimia não era considerada uma ciência, ela não tinha um caráter científico. Só a partir do século XVIII. Então, a gente tem isso, essa curiosidade, esses estudos desde antes de Cristo. Isso aqui volta só depois da Idade das Trevas ali, adquirindo um caráter científico, né? E quando que isso aconteceu? Quando o trabalho feito em laboratório, aquele trabalho experimental, foi vinculado no esforço de buscar uma explicação da natureza da matéria, ou seja, começou ali então o estudo da matéria propriamente dito e de suas transformações. Então, basicamente, a gente está associando os fenômenos que acontecem, né? Os fenômenos naturais, digamos assim, à natureza empírica. Então, começaram a fazer experimentos para tentar explicar como que a natureza, como que a matéria se comporta e como que ela se transforma. Então, foi a partir daí que nasceu a química, né? E aí, eu pergunto para vocês, o que que é uma reação química, gente? Para a gente finalizar aqui hoje. Ai, eu não sei, professora. Daquelas perguntas bobas, digamos, mas difíceis de responder. O que que é uma reação química? Ai, Que muda a composição de alguma coisa. Exatamente. É quando a matéria passa por uma transformação do tipo química e necessariamente ocorre o quê? Uma alteração na sua composição. E aí, o que a gente chamava de estado inicial e estado final, necessariamente após essa transformação, o estado inicial é diferente do estado final. Só que aqui agora a gente começa a ganhar, vocês já devem ter visto algumas equações químicas aqui, e aí a gente começa a colocar isso aqui em esquemas. Então, a gente vai colocar aqui alguma coisa, a seta e outra coisa. Ou seja, o que eu tinha inicialmente se transformou no que eu tenho no estado final. E aí, gente, tudo que for o estado inicial, tudo que eu tiver reagindo, tudo que tiver antes da seta, eu vou chamar de reagente. E tudo que tiver depois da seta, no meu estado final, eu vou chamar de produto. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 reagentes formando um único produto ou vice-versa. Não tem uma regra aqui. A única regra é o seguinte: tudo que está antes da seta é o que está reagindo e o que está depois da seta é o que está sendo formado, que é chamado de produto. Ok até aqui? ok. Então tá bom. Por hoje nós vamos parar por aqui. Alguma dúvida? Não. Não? professora. A aula de hoje foi mais tranquilinha, né? Foi. Então tá bom. Então a gente se vê amanhã então no nosso horário normal e semana que vem a gente repõe nossa aula. Combinado? Combinado, professora. Então tá bom, gente. Beijinho pra vocês. Boa semana. Obrigada, tchauzinho. Tchau.